Agora a gente vai entrar num mérito muito importante. A gente vai entrar o que é uma sprint. Eu vou trazer aqui para vocês o que é uma sprint. Então a planning fica para cá, a perspectiva fica para cá. E essa daqui é a nossa sprint. O que é uma sprint? Ela pode ser um período de 1 a 4 semanas. Lembrando que eu trabalho já com Scrum já tem uns 7 anos, alguma coisa assim. E eu sempre trabalhei com 2 semanas de sprint. Eu já vi pessoas trabalhando com 1 semana. Com 1 semana e com 2 semanas eu já vi. Eu nunca vi com 3 semanas ou com 4. Porém, é uma possibilidade. Isso pode acontecer na sua empresa. Vamos imaginar que a nossa sprint é de 2 semanas. E o que é uma sprint de 2 semanas? E aí eu vou colocar até aqui, ó. 2 semanas. Então, essa daqui é a nossa sprint de 2 semanas. E para que serve a planning? A planning ela serve para 2 coisas. A gente vai pegar do nosso backlog e a gente vai colocar na planning. Tudo que tiver priorizado, né, a gente vai colocar na planning. E além disso, nós vamos pontuar cada uma das histórias. Então, ó, do backlog, essas histórias elas vão para o backlog, né, que é basicamente aí uma lista de todas as histórias que estão prontas para serem desenvolvidas. A reunião da planning, inclusive, quem participa da reunião da planning? Todo mundo vai participar, tanto o QA, o Dev, o PO, o UX. Então a gente vai falar assim, dessas histórias que estão no nosso backlog, nós vamos pontuar. E o que é pontuar? A gente vai fazer uma pontuação dizendo, ó, 1 é mais fácil e 10 é mais difícil, tá? Existem algumas formas de pontuar uma história. Normalmente a gente usa a escala Fibonacci. E como funciona a sequência Fibonacci, né? A escala Fibonacci? Ela é basicamente esses valores aqui, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Normalmente a gente usa essa escala, mas para facilitar eu vou usar a escala de 1 a 10, tá? Então, a gente vai pontuar essa história de 1 a 10, sendo que 1 é super rápido, dá para fazer em 1 hora, 30 minutos, e 10 é ultra demorada, né? Pode demorar até uma sprint inteira, né? 2 semanas, sei lá, ou algo assim. Aqui na planilha eu vou deixar com outra corzinha já. E aí a gente vai dar uma nota de 1 a 10. Então vamos imaginar que essa daqui é 5, tá? E a gente vai pontuando as histórias, ok? Para que a gente pontua essas histórias? Pra gente saber quantos pontos o time consegue trabalhar por sprint. Então aqui, ó, eu tô trazendo 5 histórias, né? 1, 2, 3, 4, 5. E cada uma delas são 5 pontos. Isso é bem anormal de acontecer. Normalmente os pontos eles são divididos, né? Tipo, mais fáceis, mais difíceis. Aqui eu só tô colocando os 5 para vocês entenderem. Se a gente somar os pontos dessa história de dificuldade, vai dar 25. Então, a gente consegue entender quanto que, dentro da nossa sprint, quantos pontos a gente consegue fazer. Isso ajuda nas nossas métricas. E essa é uma parte muito importante do Scrum. As métricas que a gente gera com o Scrum são extremamente importantes. Então, ó, nessa sprint aqui é uma sprint de 25 pontos. Se a gente conseguir terminar essa sprint e finalizar os 25 pontos, significa que o nosso time ele consegue entregar 25 pontos. Então, na próxima sprint, a gente consegue tentar entregar um pouco mais, entregar um pouco menos, dependendo de como for. Por exemplo, vamos imaginar que 25 pontos foi muito para o nosso time. Aí a gente vai tentar criar histórias menores, né? Tentar fazer menos tasks para que a gente consiga entregar essas histórias. Então, por exemplo, ao invés de 25 pontos, a gente pode tentar 20 pontos. Ou vamos imaginar que 25 pontos foi pouco. A gente pode trazer novas histórias para nossa sprint, caso ainda não tenha terminado essas 2 semanas, ok? E aí, dentro dessa sprint, o que a gente vai fazer? É a reunião basicamente mais importante, que é a daily. E quando que a daily acontece? A daily acontece diariamente, por isso que ela se chama daily, né, a diária. Então, todos os dias a gente vai fazer a daily. O que você vai passar na daily, nessa reunião que você faz de pé, que precisa ser rápida? Você precisa passar o que você fez ontem, o que você pretende fazer hoje, se você tem um bloqueio. Isso daqui é basicamente resumo. Quando chegar a sua vez de falar, né, quando você for falar, porque é basicamente uma roda, todo mundo vai conversar e você vai passar essas informações que eu acabei de mencionar. Caso você tenha algumas dúvidas ainda, tem o meu vídeo, né, de novo, sobre as reuniões, Scrum e Daily tá lá dentro também. E aí a daily vai acontecer todo dia. Para quê? Para que o time se alinhe para saber o que está acontecendo, se alguém tem algum problema, se a gente precisa resolver alguma coisa. Isso vai acontecer durante 2 semanas, ok? No final dessas 2 semanas, a gente vai para a retrospectiva. Quem participa, né? Todo mundo também. Então, nosso time inteiro e é ele que vai trabalhar na retrospectiva. E o que você faz na retrospectiva, né? Na retro vocês vão conversar, tentar falar as coisas boas que aconteceram nas 2 semanas de sprint, as coisas ruins que aconteceram, se você tem alguma ideia para melhorar alguma coisa, e a gente vai criar ações para resolver esses problemas que aconteceram. Por isso que todo mundo participa. Na retrospectiva é muito interessante que todos participem para dar os seus pontos fortes, os pontos ruins, né, que aconteceram ali naquelas 2 semanas.
E aí, o que vai acontecer? Ó, tá vendo que agora a gente já tem um fluxo, olha o tamanho desse fluxo, né, que já ficou. Quando a gente terminar a retrospectiva, começa tudo de novo. A gente terminou a retrospectiva e a gente volta a fazer a planning. E é isso. E aqui, né, no refinamento, né, quem participa, né, no caso o PO vai criar todas as histórias, o refinamento vai acontecer, ele acontece independente das sprints. Então, o que acontece? Na grooming aqui, no refinamento, ele pode acontecer múltiplas vezes dentro da sprint, né? Pode acontecer uma vez por semana, acontecer uma vez a cada 2 semanas, aí depende, né, do tanto de histórias que vocês têm, né? Como funciona a reunião, né? Como funciona a organização de vocês. Porém, a intenção é que aconteça pelo menos aí uma vez a cada 2 semanas o refinamento aí com o time, ok? E lembrando, nem todo mundo precisa participar do refinamento. É interessante que tem o QA, o Dev e o UX, mas não precisam, por exemplo, se a gente tem 4 devs aqui, né? Vamos imaginar que a gente tenha 4 devs no time. Não precisa, os 4 devs não precisam participar. A gente tem 2 QAs, os 2 QAs não precisam participar. Tem que participar pelo menos cada um do time, né? No caso da planning e da retrospectiva, todo o time tem que participar. Então vamos dizer que a gente tem 4 devs e mais 2 QAs. Eles também vão participar, ok? Todo mundo tem que participar. E é isso. Acabou as 2 semanas, a gente vai voltar para a planning, vamos fazer o planejamento das tasks que estão no backlog, vamos pontuar e vamos começar a sprint de novo, ok? Time, esse daqui é basicamente como funciona aí o Scrum, tá? Lembrando, obviamente, aqui a sprint ela pode ter 1 semana, ela pode ter 4 semanas, tá? Isso depende do que vocês escolhem. Lembra que eu comentei que é um framework, né? O Scrum, ele é um framework, então você pode usar da forma que te adaptar melhor. Então tem vezes que o refinamento pode ser um pouco diferente, o planning pode ser um pouco diferente, dependendo da empresa que você tá. Porém, tudo isso daqui, se você quiser seguir Scrum, tem que acontecer de uma forma ou outra, né? Nem que seja adaptado, né, para o seu time. E é assim que o Scrum funciona. Eu utilizo o Scrum já tem um tempão, e é por isso que eu consigo tirar isso daqui de cabeça, né, mais ou menos, e mostrar para vocês como que funciona, ok?